imperdível. Na sua última entrevista antes do julgamento de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro revelou detalhes importantes sobre o caso de Jair Bolsonaro. Ele também falou sobre temas quentíssimos como a Lei Magnitsky, as prioridades de Donald Trump, a ligação do governo Lula com o crime organizado e até sobre a possibilidade de disputar as eleições de 2026 contra Tarcísio. Sem dúvida, essa é uma das melhores entrevistas que o Eduardo Bolsonaro participou até o momento. Assista ao vídeo. Deixa eu ir logo aqui na nossa entrevista, o pessoal já está chegando no chat aqui e a gente tem muitos temas, então eu quero aproveitar o teu tempo ao máximo, tá? Primeira coisa, a gente teve aí a decisão do Alexandre de Moraes no sábado, decisão permitindo que a polícia fique no quintal de Jair Bolsonaro, no quintal da casa de Jair Bolsonaro, o que me parece que é, vamos dizer assim, o ápice dessa escalada que começou com a tornozeleira eletrônica. Depois passou aí para a proibição dele falar nas redes sociais, de dar entrevistas, depois com a própria prisão domiciliar. E agora é esse ineditismo, colocar agentes da polícia no quintal da casa, onde ele vive com a Michele, com a Laurinha, né? Então, eu até escrevi sobre isso, a gente está vendo aí uma antecipação de pena. Eu não sei se essa antecipação ela é fruto de desespero, se ela é uma tentativa justamente de tentar revidar tudo que ele está sendo alvo agora, o Alexandre de Moraes. Não dá para saber se ele está preocupado com o resultado do julgamento. Nós temos também algumas iniciativas em curso, como a própria anistia lá no Congresso. Eu ontem conversei com pessoas aí, com lideranças importantes da política e também do judiciário. E há uma intenção de que essa anistia seja colocada para votar logo depois do julgamento, da condenação. Então eu queria a tua avaliação, porque de fato é uma medida que surpreendeu até os chamados juristas de esquerda. Eu acho que é o seguinte, é mais uma daquelas dobradas de apostas ou aceleradas do Alexandre de Moraes, que para nós evidenciam em mais uma oportunidade o abuso que ele está cometendo. Eu acho que qualquer aluno de direito, qualquer concurseiro desse país, ele sabe que a casa é asilo inviolável, né? Nela só podendo entrar mediante flagrante delito ou por autorização de juiz durante o dia. Então, me faltam aí argumentos jurídicos para você conseguir legitimar essa ação do Moraes, né? Agora, o grande problema é até onde ele quer ir. Eu estava outro dia aqui, eu tive um déjà vu, guardadas as devidas proporções, mas eu vou chegar a um ponto em que vocês provavelmente vão concordar comigo, que é o seguinte: eu fui alguns anos atrás, eu visitei o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto. Quando você vai no Museu do Holocausto, lá em Jerusalém, em Israel, você se dá conta que ocorreu um processo de desumanização do povo judeu que culminou nos assassinatos, né, no envio para campos de concentração e etc. Então, cada vez mais eram retratados os judeus como figuras perversas, como pessoas ligadas a instituições financeiras com dentes afiados, com garras, como se fossem, né, os responsáveis por tudo de ruim que acontecia na Alemanha lá nos anos 30. Com o Jair Bolsonaro ocorre a mesma coisa. Então ele é nazista, ele é fascista, ele é sexógeno, é misógino, enfim, é tudo de ruim na face do planeta Terra. E cada vez mais o Alexandre de Moraes ele vai avançando, né, notoriamente se utilizando de ferramentas que não têm amparo na legislação, e como ninguém fala nada, cada vez mais ele vai avançando um pouco. Aí você vai falar, poxa, Eduardo, mas está sendo exagerada a sua comparação, porque os judeus, poxa, não se compara ao Holocausto a nada, e de fato eu não estou comparando, nem de perto a gente está sofrendo alguma coisa perto de Holocausto, mas eu estou falando que o processo é muito semelhante nessa medida, porque o Alexandre de Moraes ele não vai chegar do dia para a noite e aniquilar o Bolsonaro, ele vai fazendo esse tipo de coisa, como Hayek falava, né? A liberdade você perde aos poucos, na mesma maneira que você vai cortando salame, né? É fatias, é pouco em pouco, né? É não permitindo a nomeação do Ramagem, é prendendo o Daniel Silveira, é revogando o indulto do Daniel Silveira, depois você vai e prende o Bolsonaro, aí bota a polícia dentro da casa dele, né? No terreno dele, algo que nunca aconteceu nem com os mais perigosos traficantes de drogas e assassinos desse país. E aí você começa a ver que realmente a gente está chegando num momento em que ou esse regime vai cair ou ele vai se consolidar.
Então eu acho que essa semana será mais uma oportunidade para a gente expor, né, tudo de ruim que está acontecendo no ordenamento jurídico brasileiro, e eu tenho muita fé que com a pressão internacional, até mesmo com jornais, finalizando, Cláudio, Carol, até mesmo com jornais de esquerda, como o The New York Times, não conseguindo esconder mais que o Alexandre de Moraes ele está atropelando a democracia, e não tem como você atropelar a democracia para salvá-la, porque isso nem mais democracia é, eu acho que a gente tem a oportunidade de explanar isso, enquanto a gente ainda tem alguma liberdade de expressão. Essa decisão do Moraes, você chegou a ter aí um feedback das suas relações nos Estados Unidos, em função aí justamente de tudo que está acontecendo. Há uma expectativa, na tua opinião, de que esse tipo de escalada aumente a pressão sobre mais sanções, ou já se chegou, vamos dizer assim, ao limite e qualquer coisa a mais que se possa fazer não terá efeito? Não, sempre dá. O Trump nem de perto ele acionou todos os mecanismos que estão à disposição dele para pressionar o Brasil. A lei Magnitsky mesmo, ela fala que aqueles que prestarem suporte, apoio logístico, etc., ao sancionado, incorrem nas mesmas sanções, ou seja, podem sofrer as chamadas sanções secundárias, que basicamente é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está sofrendo, né? Com relação a essas pressões para derrubada de conta bancária, perder cartão de crédito internacional e etc. Inclusive, essa foi uma das pautas que eu e o Paulo Figueiredo nós apresentamos ao secretário do Tesouro americano, né, o Scott Bessent, dizendo que, olha, as matérias da imprensa brasileira estão dando conta que a vida do Alexandre de Moraes não mudou tanto. É preciso realmente colocar para valer essa aplicação da lei Magnitsky, até para que os Estados Unidos não percam força, porque se os americanos sancionam alguém e essa pessoa tem pouco impacto na sua vida, há de concordar que há um enfraquecimento, então, dessa ferramenta à disposição dos americanos. Eu não vejo o presidente Trump permitindo, né, esse enfraquecimento. Então, acho que é muito mais provável você avançar nessas sanções, você partir para outros mecanismos. Tem, inclusive, semana passada, a Comissão de Comércio dos Estados Unidos falando, e foi antecipada por um tweet, um post do Donald Trump na Truth Social, dizendo que os estados brasileiros, que basicamente regulamentarem as redes sociais, aqueles que privilegiarem indústrias, veículos de comunicação chinês em detrimento dos americanos, etc., vão sofrer tarifas adicionais. Ou seja, o Brasil, com a nova regulamentação do Marco Civil, com a urgência tratorada e aprovado o requerimento de urgência de regulamentação de redes sociais, como o presidente Hugo Mota fez semana passada também, ou 2 semanas atrás, no Congresso Brasileiro, o Brasil está ticando em todas as caixinhas para um aumento das tarifas. É por isso que a gente fala, os empresários, eles não têm que buscar o governo americano. Vocês podem contratar o melhor escritório de lobby de todos, vocês podem contratar o Ballard, vocês podem contratar quem quer que seja. Vocês não vão ter sucesso nessa empreitada aqui nos Estados Unidos, porque o Trump não vai voltar atrás sem ter nenhum tipo de avanço do lado brasileiro. E está notório que o Brasil está vivendo. Se o Alexandre de Moraes sair vitorioso, esqueça que você vai ter uma eleição ano que vem livre, vai ter uma eleição ano que vem onde vai estar ali a direita permitida, onde estarão na disputa não só presidencial, mas também para o Senado, pessoas que o Alexandre de Moraes assim desejar. E é contra tudo isso aí que a gente está lutando, para resgatar as liberdades do Brasil, né, para soltar os presos políticos e, como disse o secretário Landau, né, braço direito do Marco Rubio, para resgatar a harmonia entre os poderes. A gente ainda vai tocar nessa questão eleitoral, mas um pouquinho mais para frente na entrevista, eu queria concentrar ainda os nossos comentários aqui em relação aos aspectos jurídicos, ao julgamento do teu pai e todas essas acusações que pesam contra você. Inclusive no indiciamento, pouco depois ali, dias depois do relatório de indiciamento, eu publiquei uma reportagem mostrando que o delegado responsável pelo indiciamento, ele trabalhou num gabinete de um deputado do PT. Como é que você viu essa informação e de que maneira isso pode ser utilizado por vocês? Olha, mais uma vez, se nós estivéssemos dentro realmente do império das leis, né, no ordenamento jurídico saudável, isso poderia de alguma maneira ser usado por instrumentos, né, dos meus advogados para anular esse processo. A gente sabe que a fase policial ela é diferente da fase do judicial, mas ainda assim fica claro que há uma perseguição. Então a gente utiliza isso daí como maneira de fazer política, né, de explanar, de demonstrar que existe uma perseguição e deixar mais fortes os argumentos para a anistia. Eu acho que eu estou, pelo menos, muito assim com a visão do Trump. Como é que o Trump venceu a batalha judicial dele dentro das cortes americanas, né, a chamada lawfare?
foi na parte política, foi na parte narrativa. Os advogados do Trump saíam do tribunal, onde ocorriam sessões por vezes secretas, como foi a parte da acareação dentro do Supremo Tribunal Federal, né, nesse inquérito do golpe da Disney. Eles saíam dos tribunais e iam direto para uma coletiva de imprensa. O Trump se permitia fotografar, etc., dentro dos tribunais para mostrar que ele estava ali enfrentando aquelas pessoas. Então, eu acho que essa é a maneira mais apropriada, né, da gente copiar um exemplo de sucesso e seguir a fazer de maneira semelhante. Então, o delegado que trabalhava para o PT é o cara que faz o meu indiciamento em um tempo recorde, diga-se de passagem, né, porque se ele tivesse essa celeridade toda, meu Deus do céu, era para todo mundo que roubou os velhinhos do INSS estarem na cadeia agora, porque foram, pelo menos, né, por baixo, 6 bilhões de reais. Eduardo Bolsonaro roubou quanto? 0. As minhas acusações são de incitação à guerra e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o subterfúgio utilizado pelo Alexandre de Moraes para colocar nesses inquéritos e processos todo mundo que ele não gosta. Então, é um absurdo. Eu espero que isso daí seja dado cada vez mais notoriedade para a gente fortalecer a anistia. Eu acho que é o melhor caminho, porque do Alexandre de Moraes e do STF eu já não espero muita coisa. Eduardo, bom, boa tarde, prazer ter você aqui de novo com a gente. Eu queria pegar essa parte das tarifas, principalmente a tarifa comercial, né, ali os 50% dos produtos brasileiros. Eu comentei isso quando o Paulo esteve aqui. Acho que a percepção da população, claro, completamente manipulada pela mídia, foi de que o responsável por essa tarifa seria você. Você mesmo colocou aqui, falando da relação do Brasil com a China, as pessoas tratam o Trump como se ele fosse um completo idiota, que duas pessoas sentassem ali, falassem meia dúzia de coisas e que ele tivesse mal informado e por isso colocou tarifa, né? O próprio Lula repetiu isso. Acho que o pessoal do lado de lá está mal informado porque a gente tem superávit. É óbvio que a gente não pode falar que todo o aparato, né, dos Estados Unidos, todas as instituições da maior democracia do mundo não sabe o que está fazendo. Mas o que eu queria entender é o seguinte, assim, o quanto, quando vocês conversaram em relação, porque a gente estava esperando primeiro a Magnitsky, né, e depois veio as tarifas antes da Magnitsky, o quanto já havia um desconforto do governo dos Estados Unidos, principalmente a esse alinhamento com a China, um alinhamento direto com o que há de pior no mundo ali, e por que foi priorizado essas tarifas comerciais, né, que na própria carta do Trump o Brasil não teve tarifa comercial, mas sim uma tarifa política por conta da perseguição do Bolsonaro, mas entender por que então veio primeiro esses 50% e não a Magnitsky, o que está faltando para o resto dos ministros serem sancionados. Muito bom, Carol. Primeiro, desde o início, o plano original meu e do Paulo Figueiredo era a aplicação das sanções exclusivamente contra o Alexandre de Moraes, dando a oportunidade das outras autoridades brasileiras de olhar aquilo dali acontecer e não se enveredarem pelo mesmo caminho ditatorial do Alexandre de Moraes. Mas o presidente Trump, eu confio nele, né? Eu acho que ele é o maior líder político mundial, não só atualmente, mas na minha opinião que a minha geração já viu, uma pessoa que tem muita coragem, e ele é businessman, ele vem do mercado financeiro, do mercado de negócios, né? Então ele preferiu usar uma arma que na cabeça dele é uma arma mais forte, e eu confio nele, né, na estratégia dele. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu atrair a atenção dele, que, poxa, o mundo inteiro bate na porta aqui da Casa Branca pedindo para ele uma atenção dos Estados Unidos para pressionar e corrigir algumas coisas que andam fora da linha em seus próprios países. Então, logo após a Guerra dos 12 Dias, lá entre Israel e o Irã, ele voltou as suas atenções com o Brasil. Fiquei realmente muito satisfeito com isso, que isso não é pouca coisa, tá, Carol? Isso é dificílimo, isso é complicadíssimo. Mas ele veio com as tarifas. Tudo bem. E depois ele veio com a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. A grande questão é que é o seguinte, a Lei Magnitsky é um procedimento burocrático. Você tem que fazer diversas documentações, diversos relatórios, etc. Isso aí tem que rodar dentro da Secretaria de Tesouro, né, do secretário lá do Scott Bessent, que ele manda para baixo da OFAC, né, o escritório de ativos internacionais, de controle de ativos internacionais, que fica debaixo ali da Secretaria do Tesouro. Então não é algo tão rápido. Eu, inclusive, tenho citado como exemplo o caso do procurador do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan. Demorou 1 mês e meio após o anúncio das sanções contra ele, porque o Trump anunciou essas sanções devido a ele estar pedindo a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Demorou 1 mês e meio para serem efetivadas essas sanções contra o Karim Khan e a equipe de investigadores deles. Então, o que a gente pode dizer, a gente não fala pelo governo americano por óbvio, mas é que outras pessoas estão no radar.
o Moraes ele já está na lista do OFAC. E você percebe que ele não tem como, né, ele não tem resposta para isso na entrevista dele para Reuters, quando ele fala que espera que os meios diplomáticos venham a reverter a situação dele e que ele prefere, neste momento, esperar. Não é porque ele encontrou, né, o anjo Gabriel e resolveu esperar nesse momento, é porque ele não tem mais o que fazer. Então, se ele continuar, e a gente espera que ele continue, né, porque para mim, ele é um psicopata, né, ele sempre está dobrando a aposta, se ele continuar por esse caminho, vai ser ele, será muito provavelmente a esposa dele também, que é o braço financeiro do Alexandre de Moraes. Não faz sentido você aplicar uma sanção financeira numa pessoa, sendo que ele bebe da fonte financeira de outra. Então a esposa dele, eu acho que não vai demorar muito tempo para ser sancionada, é o que eu acho, tá? Mais uma vez, não falo pelas autoridades americanas. E isso daí pode se estender por outro ministro, porque na própria lei Magnitsky diz lá que quem dá suporte, apoio ao sancionado, e eu não sei como é que os americanos vão perceber caso uma eventual condenação de Jair Bolsonaro pela primeira turma ocorra agora, essa semana, se isso daí vai ser considerado apoio ou não. Eu só acho que, conhecendo um pouquinho de Donald Trump e sabendo que ele enxerga no Bolsonaro aquilo que ocorreria com ele, Trump, caso não tivesse sido eleito em novembro, eu acho que ele, né, tende a tomar posições cada vez mais fortes. E eu acho que ele tem muito mais instrumentos na mesa do que o Alexandre de Moraes. Bem como, para finalizar, eles, aqui nos Estados Unidos, já sabem, até porque saiu na imprensa, matérias dizendo que o Alexandre de Moraes espera o final do governo Trump para, talvez, né, no futuro, com talvez um futuro governo democrata, irem a perseguir o governo Trump e os demais secretários. Lembrando que o Moraes estará no STF até 2043, caso não seja empichado ou renuncie antes. Pelo visto, o horizonte de trabalho do Moraes é longo, né? Ele não considera impeachment, não considera nada, né? Está pensando já num próximo governo democrata que pode acontecer só daqui a uma década. Júlia, sua pergunta. Deputado, muito boa tarde. Receba o nosso abraço aqui diretamente de Brasília, nessa semana super complicada, né, para você, especialmente para o seu pai, que é uma pessoa que a gente tem um carinho enorme. Neste momento, a gente vê aqui, em diversos ambientes de discussão, uma certa dúvida. Se há a possibilidade de os ministros virem a mudar o seu voto por temerem serem também alvos da Magnitsky, então, assim, algumas pessoas até comentam, a cada voto sim, mais uma Magnitsky, voto sim, mais uma Magnitsky. Mas, por outro lado também, e aí a gente tem fonte que diz isso, que não há possibilidade de outro ministro ser sancionado no âmbito da Magnitsky, porque é muito complexo todo o processo ao ponto de chegar e uma pessoa vir a ser sancionada dentro dessa lei. Qual que é a sua opinião, deputado? O senhor acha que ainda há uma possibilidade de mudança de votos por causa do receio da Magnitsky ou não? O senhor acha que já está dado e a Magnitsky mesmo só para o ministro Alexandre de Moraes e possivelmente para sua esposa? Eu acho que na mesma medida que o Brasil vai se aproximando da Venezuela, do Irã, de Cuba e até mesmo copiando, né, alguns expedientes adotados por essas ditaduras, mas o Brasil vai ficando igual a esses países. Na Venezuela já tem algumas centenas de pessoas que são sancionadas. O caso mais notório é do ministro do Supremo Tribunal Federal da Venezuela, né, o Michael Moreno, mas existem mais de uma centena de pessoas sancionadas lá. Então, se o Brasil decidir pelo caminho de, entre aspas, regulamentação de redes sociais, né, colocar inelegível todo mundo ali da linha do Jair Bolsonaro, que apresentem uma plataforma ou um discurso mais antissistema. Cada vez mais que o Brasil vai fazendo eleições sem qualquer tipo de auditoria, se for por esse caminho, mais e mais pessoas vão ser sancionadas. O Alexandre de Moraes ele foi um divisor de águas, porque ele foi o primeiro. Então ele quebrou o paradigma. Depois disso, fica muito mais fácil você sancionar outras pessoas. Mas entenda, o objetivo não é uma vingança. Por mais que ela possa ser, né, justa, não é isso que a gente busca aqui. A gente busca resolver o problema. Por isso que às vezes a gente até foi criticado, porque alguns dos nossos apoiadores queriam que fossem sancionados todo mundo. Eu falei, calma gente, não é assim. Você não pode cometer o mesmo erro que o Alexandre de Moraes está cometendo com a gente. O Sun Tzu já tratava disso. Quando você deixa o seu inimigo sem escapatória, cada soldado deles se transforma em 10 soldados. Né? Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa e dar uma saída honrosa. Acho que o Alexandre de Moraes
ele cada vez mais vai ver o cerco se apertando contra ele, né? Ele agora foi sancionado. Vocês imaginem se no futuro for encontrado algum crime e o Moraes sendo condenado pelos Estados Unidos e indo uma difusão vermelha para a Interpol. O Moraes vai ter o mesmo destino do Michael Moreno. Michael Moreno é um juiz corrupto que atendia todas as ordens do Hugo Chávez, prendia todos os opositores políticos do Hugo Chávez e hoje em dia não pode sair da Venezuela. E agora a Venezuela está cheia de porta-aviões aí, né, destroyers na porta deles, né, até a caça F-35. Então, é difícil às vezes a gente imaginar, poxa, mas será que vai chegar nesse futuro? Converse com o venezuelano, pergunte para ele se há 15 anos atrás, se ele imaginaria que a Venezuela hoje estaria vivendo isso que está vivendo. Ele obviamente vai te dizer que não. E se eu perguntar para a audiência, vocês aí que estão assistindo, deixa até nos comentários para melhorar, né, o algoritmo, entregar mais gente aqui a nossa transmissão ao vivo. Você que está nos assistindo, há 5 anos atrás, se eu falasse para você que a gente teria deputado federal preso por fazer um vídeo, que foi indultado e o indulto foi cancelado, com o presidente Bolsonaro para tomar 40 anos de cadeia até, eu exilado, né, jornalista que não pode retornar para o Brasil, etc e tal. Você acreditaria? É claro que você não acreditaria. Então a gente está vendo a história acontecer e a deterioração das instituições brasileiras. Então a gente está nesse momento de reboliço. E quando você entra numa guerra, você não sabe se você vai vencer ou se vai perder. Mas eu estou disposto, né, a estar ali indo às últimas consequências. Como vocês viram lá nas mensagens vazadas pela Polícia Federal do celular do meu pai, em mais um Fishing Expedition, vocês viram ali eu falando, olha, eu não quero que os meus filhos falem inglês, né, como língua nativa, original. É claro, se for segunda língua, beleza, tudo bem. Mas eu quero voltar para o Brasil, poxa. É pegar uma praia, é tomar uma caipirinha, é ir na igreja dos meus amigos, é jogar futebol com a galera. Então eu estou aqui nos Estados Unidos, espero, né, poder voltar quando a gente desejar, mas antes a gente tem que resolver um dever de casa ali que se chama anistia. Mas, deputado, só para então a gente entender aqui, o senhor acredita que novas aplicações da Lei Magnitsky podem vir à medida que esses processos de antidemocracia sejam aprimorados aqui no Brasil, mas ainda no âmbito do julgamento do presidente Bolsonaro, que está dentro do núcleo 1, o senhor acha que ainda há uma margem para a mudança de voto? Porque hoje 99% de qualquer brasileiro, dos brasileiros e analistas já consideram aí uma condenação e que não tem nada a ver com ser justo, né? Mas o senhor ainda acha que há uma possibilidade, então, de dentro do Supremo haver mudança de votos para evitar Magnitsky? Eu não sou muito esperançoso com relação à mudança de votos, não. Mas para a extensão das sanções, seja através de Lei Magnitsky ou outras sanções, eu acredito que sim. Eu diria até que é provável. Mas, mais uma vez, eu não falo pelo governo americano, né? E, enfim, isso aí depende exclusivamente deles, da interpretação que eles vão ter. Mas no que depender de mim, por que você não vai sancionar as pessoas que dão respaldo ao violador de direitos humanos? O cara que botou no mesmo processo, né, botou o Clezão na cadeia e assassinou ele. Eu vi outro dia lá, tem um preso do 8 de janeiro que está com lepra, começou a ter os dedos amputados. Né? Ou o Daniel Silveira, que fez uma cirurgia no joelho, deu lá uma hemorragia interna ou não sei o que, e ficou naquela dúvida, leva ou não leva para um outro hospital, para outros exames, etc. E tudo tem que passar pelo Moraes e o Moraes trava tudo. Então, para quem compactua com isso, eu vejo que os americanos sim irão, né? A tendência maior é que eles venham a sancionar essas pessoas. Pega o caso do Rodrigo Pacheco, que perdeu o visto. Por que o Rodrigo Pacheco perdeu o seu visto americano? E agora está falando tal qual um psolista aí nos discursos, né? Finalmente caiu a máscara. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele foi enxergado como uma engrenagem do sistema. Ele era o escudo do Alexandre de Moraes dentro do Senado Federal, barrando todos os processos de impeachment. Com aquele discurso dele enfadonho, né? Democracia, instituição, que não sei o que, papapá. Né? Aí ele era aplaudido pelo establishment de Brasília, mas aqui nos Estados Unidos foi visto, calma aí, esse cara aí é o cara que está protegendo. Opa, então vamos tirar o visto dele também. Então isso daí acho que é um recado claro. Às vezes os brasileiros têm uma dificuldade, as autoridades brasileiras têm uma dificuldade de entender as coisas, mas é um recado claro para aqueles que se aventurarem a serrar fileiras com Moraes e estarão, né, vão caminhar nesse mesmo caminho aí das sanções. Aproveitando que você está mencionando isso, o Lewandowski também teve o visto suspenso, cancelado. Por que razão? Mais uma vez, eu não falo pelo governo americano, mas o que eu consigo enxergar é nessa razão dele estar compactuando nesse troca-troca junto com o Flávio Dino. O Flávio Dino era MJ, foi para o STF, Lewandowski estava no STF, foi para o MJ. Então, nesse sentido,
é mais uma pessoa que está contribuindo aí com o sistema, né? Mas, quando o Lewandowski perdeu o visto, se não me engano, foi na mesma semana dos Mais Médicos, confere? Agora minha cabeça falhou, eu não tenho certeza. Sim. Mas, enfim, eu acredito muito mais por ter sido nessa questão de cooperar com o governo Lula, né, o STF junto com o governo Lula, nessa linha daí. A tua interlocução, ela é restrita. Eu sei que você tem aí relação muito intensa com o Jason Miller, com o Steve Bannon. Esses são os seus principais interlocutores, Eduardo? Esses são os aparentes, é o que dá para a gente falar. Mas tem muito mais gente, até por questão de ética, né, até por questão de você não municiar os seus inimigos, que a gente não fala. Então, normalmente, até nas questões de reuniões dentro da Casa Branca, a gente não expõe com quem que a gente está conversando. Até para dar tranquilidade para essas pessoas poderem bem trabalhar. Agora, Mas o Jason Miller e o Steve Bannon são pessoas que a gente fala com muita frequência. São pessoas que conhecem todo o governo Trump, de trás para frente, de frente para trás. Então, sempre são pessoas dispostas a ajudar. Embora eles estejam fora do governo, eles têm interlocução, né? Então eles facilitam essa interlocução, me parece. Sim, com certeza. É igual qualquer presidente, né? O presidente, eu olhei o presidente Bolsonaro, às vezes ele ia lá e tinha contato com pessoas comuns, tinha contato com empresários, tinha contato com colegas que eram da polícia, etc. E cada um que traz para o presidente a sua visão de mundo contribui, né, nessa percepção do Moraes sendo um violador de direitos humanos. E o Moraes, ele colecionou inimigos na administração Trump. Né, a gente está falando do Jason Miller, mas, poxa, o Elon Musk é investigado no inquérito das milícias digitais. Né? Então ele prendeu o Jason Miller, ele botou o Elon Musk de investigado, ele conta, né, com a parcimônia ali do Lula, né, o incentivo do Lula, que a esposa já xingou o Elon Musk, o Lula falou que uma eventual eleição do presidente Trump era a nova cara do nazifascismo. E tudo isso daí, eu não ouvi nenhum pedido de desculpa. Muito pelo contrário, eu só vejo a aposta sendo dobrada. A ponto de chegar no dia da reunião que o Haddad pediu ao secretário de Tesouro, né, Scott Bessent, pediu uma reunião, não foi recebido, e eu e Paulo Figueiredo fomos recebidos. Então é quase insano você querer tapete vermelho em Washington, quando você a todo momento só taca pedra nos caras. Né? Você fica atacando a todo momento todo mundo em torno do Trump e o próprio presidente Trump. Deixa eu te perguntar sobre a tua percepção em função dessas interlocuções. É claro que você não tem ali, muitas vezes você não tem um relatório, né, de análise do governo americano, da Casa Branca, sobre o que está acontecendo no Brasil, mas você tem a percepção que ela é extraída dessas tuas interlocuções com esses amigos ou com burocratas do próprio governo. O fato a minha pergunta é a seguinte, a gente está vendo aí os Estados Unidos com uma ação militar, com uma ação regional, visando aí o combate ao narcotráfico. A gente sabe que o narcotráfico ele foi instrumentalizado pela China, especialmente na fronteira com o México, para inserir o fentanil, como se fosse aí um revide da Guerra do Ópio histórica, né, lá atrás, com a Grã-Bretanha, e nós percebemos claramente essa instrumentalização pela China desses cartéis. E claro, esses cartéis não são só mexicanos. Na América Central ali você tem o cartel de Los Soles, que tem atuação na Venezuela, e ao qual o Nicolás Maduro pertence. Então a gente está vendo toda essa mobilização militar, uma mobilização inédita, sob a justificativa de combate ao narcotráfico. E claro, se o presidente da Venezuela, o ditador venezuelano, ele é parte do narcotráfico, ele está sob alvo agora desta ação militar. Então me parece que em nível de prioridades para o Rubio e para o próprio Trump na América Latina, me parece que a Venezuela hoje está no topo dessa, pelo menos ali no top 3, né? Pela tua percepção, o Brasil está onde nessa lista de prioridades, considerando inclusive a escalada, né, do arbítrio, considerando as idiosincrasias do Brasil mesmo, o seu nível de institucionalidade, que é diferente da Venezuela. A Venezuela está sob um regime de força há mais de 2 décadas, né? Nós estamos há pouco mais aí de 6 anos. Então me parece que o Brasil ele não está
né, no topo da lista. Ele me parece que ele está um pouco mais abaixo. Na tua percepção, onde o Brasil estaria nessa lista de prioridades, considerando a guerra cultural, considerando os interesses econômicos, considerando a influência da China aqui na região, da Rússia e etc.? Os Estados Unidos ele atua no mundo inteiro. Se a gente for parar para pensar, né, você tem ali Israel, Irã, né, já foi dada uma boa resposta. Eu acho que foi aniquilada ali a possibilidade do Irã conseguir construir uma bomba nuclear. Você tem a guerra da Rússia e Ucrânia, você tem a questão da Venezuela, talvez mais um ou outro ponto, né, questões comerciais com a China e com a União Europeia. Então eu diria que o Brasil estaria nesse top 5, top 6 do radar norte-americano, da política internacional norte-americana. Agora, é claro, né, a Venezuela é mais sensível porque está num ponto mais deteriorado. O que nós queremos é justamente evitar que o Brasil chegue nesse ponto. É por isso que eu fiquei muito feliz com o Trump, mesmo começando através das tarifas. Por quê? Porque ele está aplicando remédios diplomáticos, e essas sanções são remédios diplomáticos, antes, né, de qualquer tipo de consolidação do regime. Porque se o regime se consolidar, aí vai ser igual a Venezuela, vão ser necessários destroyers, caças F-35, talvez bombardeiros B-2, e a gente sabe que isso daí é muito mais doloroso. Então o melhor agora são, né, as sanções, para a gente conseguir reverter a questão brasileira. Agora, de fato, a questão da Venezuela ela é mais sensível, até porque a Venezuela, né, o Brasil ele tem, né, um certo flerte com o crime organizado. Você sabe que o Lula, por exemplo, aconselhou em 2009 as Farc a virarem um partido político, tal qual o Hezbollah lá no Líbano. Então o Lula ele sempre está nesse relacionamento fino com o crime organizado. Eu lembro uma matéria que saiu no meio da última eleição, falando, o Marcos Valério na sua delação, falando que chegou a lavar cerca de 100 milhões de reais com o envolvimento do crime organizado. Essa matéria foi muito abafada à época, mas elas vão mostrando essa relação íntima do Lula, né, eu diria até visceral, com essa narco-guerrilha. Todo mundo sabe, o Foro de São Paulo, quando foi criado em 1990, foi lido uma carta de um dos líderes da Farc na abertura do Foro de São Paulo dos anos 90. E a Farc foi parte do Foro de São Paulo até o sequestro da senadora colombiana Ingrid Betancourt, que aí pegou muito mal e eles oficialmente tiraram as Farc do Foro de São Paulo. Mas sempre esteve ali, né, junto, tem outro grupo chileno, o MIR chileno, também até hoje está nas reuniões do Foro de São Paulo. Então existe essa relação íntima, né, umbilical entre o governo do PT e esses grupos criminosos. Tanto é que o PT defendeu perante ao David Gamble Jr., que é o secretário das sanções do State Department, quando ele veio em visita recente ao Brasil. O governo Lula abertamente disse que não queria os queridos, né, do primeiro comando da capital e do comando vermelho, do TCP, sendo listados como grupos terroristas pelos Estados Unidos, né, para protegê-los. Então acho que esse é o meio que o PT transita, né? Ainda não estamos no ponto de receber destroyers aqui na nossa costa, mas se for deteriorando, quem sabe daqui a alguns anos isso daí seja o único remédio possível para resgatar, para florescer novamente uma democracia no Brasil. Espero que a gente não chegue nesse ponto, né, futuramente. Está muito claro a redução do nível diplomático, né, bilateral. A gente tem aqui um encarregado de negócios, né, o Trump não mandou o embaixador. Agora Israel fez a mesma coisa, reduziu o nível da relação diplomática em função da não aprovação do nome também do embaixador. Então a gente está, vamos dizer assim, perdendo, estamos fazendo um downgrade na relação com potências importantes e que estão do outro lado desse espectro autocrático, né, representado aí por China, por Rússia, por Irã e etc. Carol, sua pergunta. Eduardo, na esteira disso que você está falando, a gente teve um representante dos Estados Unidos, né, o David Gamble, que veio pedir que o PCC fosse considerado um grupo terrorista, porque seria mais fácil de você combater o crime organizado, que a gente já sabe que o PCC está nos Estados Unidos, em diversos estados, então isso facilita essa cooperação internacional. O governo Lula, obviamente, ignorou solenemente o quanto os Estados Unidos estão enxergando o Brasil como um narco-estado, quer dizer, como o Cláudio mencionou a Venezuela, mas assim, claro, a gente tem uma proximidade diplomática muito grande com a Venezuela, né, uma vergonha para o Brasil, mas o quanto ele está sendo considerado cúmplice, parte dessa organização terrorista de todos esses países. Isso daí é complicado. Eu sei que está sobre análise, né? Nas conversas que a gente tem lá dentro, isso daí às vezes rola, né? Esse assunto do crime organizado, Brasil e etc. Porque eles sabem, se eles têm problema com o México e com a Venezuela, se o Brasil consolidar o regime atual
e continuar eternamente tendo governos padrão Lula, isso vai ser um problema maior ainda para os Estados Unidos. Né? Vai fazer até sentir saudades do tempo em que o problema era apenas México e Venezuela. Então os Estados Unidos ele tem feito esses esforços, lembrando que quando você tira a classificação, né, de apenas de traficantes de drogas e passa a considerá-los terroristas, isso abre um leque de oportunidade muito maior para os Estados Unidos, né, poderem não só sancionar, mas tomarem medidas contra essas pessoas. Por exemplo, se uma autoridade brasileira é identificada com um grupo terrorista, ela corre muito mais risco de ser presa numa eventual viagem internacional, por exemplo. Vai haver muito mais cooperação entre as inteligências mundiais para ir para cima daquela pessoa. Então o Brasil está nesse meio do caminho. Ele ainda não está, obviamente, considerado um narco-estado, tal qual a Venezuela, mas a depender, né, da continuidade dessa deterioração das instituições brasileiras, ele pode se enveredar perfeitamente por esse caminho. É o que a gente vê, quando a gente fala, o Flávio Dino era o MJ do Lula, entrou lá no Complexo da Maré, não trocou nenhum tiro e etc. Isso daí não é para a narrativa da direita. Isso daí é um alerta de que está ocorrendo a mexicanização do Brasil. Por que o México está numa situação pior do que a do Brasil? Porque lá os políticos já interagem tanto com o crime organizado que já fazem parte do governo. É difícil diferenciar uma coisa da outra. É a mesma coisa que ocorria no passado em São Paulo, onde sempre queria-se, né, conversar e dialogar com o PCC, achando que essa era a saída de menor sacrifício possível. E não é. Só existe uma maneira de você reduzir a criminalidade, que é combatendo-a. Por que o Bukele teve tanto sucesso nas suas políticas lá em El Salvador? Primeiro, porque ele conseguiu o apoio integral do Congresso. Sem apoio do Congresso não existiria Bukele, né, nas eleições de midterms lá em 2021. No primeiro dia que assumiu o novo Congresso, o que ele fez? Ele tirou de jogo todos aqueles que bloqueavam as medidas do Bukele. Os 5 juízes, os 5 ministros, vamos botar em bom português, os 5 ministros do STF, né, foram empichados no primeiro dia em que o Bukele teve maioria no Congresso. E a partir daí o Bukele conseguiu fazer todas as reformas legislativas e atacar o principal ponto da criminalidade em El Salvador, que era o desencarceramento. Todo crime violento, invariavelmente, se você for olhar, qualquer assassinato, latrocínio, sequestro, ele vai ter três fatores sempre presentes. Primeiro, desarmamento. O cara rouba a luz do dia, ele sequestra a luz do dia, faz o que quiser porque sua vítima quase sempre está desarmada. Envolvimento com tráfico de drogas. Ou ele aluga as armas do traficante e estoura o banco, né, no Novo Cangaço, ou ele rouba o teu carro e se embrenha dentro de uma área dominada pelo tráfico e assim por diante. E por último, desencarceramento. É aquele caso, a polícia prende o cara tem aquela ficha que dá a volta no quarteirão e você fica sem entender como uma pessoa dessa ainda está em liberdade. O Bukele, ele basicamente agiu na parte do desencarceramento e botou El Salvador para ter índice de homicídio melhor do que o Canadá. Então no Brasil o que a gente precisa? A gente precisa quebrar com esse estigma. A gente não tem que conversar com o CV, conversar com o PCC. É dar suporte para a polícia, fazer igual o Bukele. Dobra o efetivo, dobra o salário, tira os corruptos, constrói cadeia. Tá ali com envolvimento com o CV e o PCC? Beleza, é 30 anos de cana fechado. Depois de 30 anos você progride. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? A gente está vendo que só vai para a cadeia quem é de direita, quem bota a Bíblia embaixo do braço, quem vai quebrar mesa e porta lá no STF ou no Congresso, ou às vezes nem lá perto estavam, mas estão segurando uma cana dessa daí. Então, no Brasil, a gente está colhendo a falência da mediocridade das autoridades brasileiras. Eduardo, a gente vai ter ainda muita novidade em relação a essa questão do PCC. Naturalmente, está muito claro que o PCC já está infiltrado. Nós tivemos aí o vazamento da operação, estamos aí com 8 foragidos de um total de 14 alvos, né? Então está muito claro que está infiltrado, está muito bem infiltrado, porque essas autoridades, inclusive os principais, né, esses alvos, os principais estão foragidos. Então está muito claro que tem muita gente comprometida dentro da máquina. A gente precisa estar atento a isso, a sociedade brasileira precisa estar atenta a isso, porque esse é o processo, né? É assim que começa. Assim como a gente diz aqui, eu digo sempre, diariamente aqui, que nós estamos já numa ditadura, só que a ditadura ela progride, né? Ela se aprofunda, ela se consolida. Nós estamos aqui na primeira fase da ditadura. Essa ditadura, ela também tem a sua face de narco-estado, que também progride. Então eu acho que a gente está num momento importantíssimo, e a tua articulação aí internacional ela é fundamental. Aliás, você sempre foi
desde o governo do teu pai, você sempre foi apontado aí como uma espécie de chanceler paralelo, né? Chanceler do B, porque sempre fez aí uma articulação internacional, inclusive com agendas internacionais para o teu pai. Você se considera ainda esse chanceler informal, talvez até agora de um governo paralelo de Jair Bolsonaro, já que nós vimos aí a maneira como se deu as eleições, como consideram as eleições de 2022? Cláudio, eu não sei se eu sou chanceler informal, mas eu sei que eu sou recebido por autoridades que o Itamaraty gostaria de ser recebido. Eu lembro aqui do caso da nossa embaixadora, a Viotti, que voltou de férias, tentou ser recebida no State Department, e o State Department falou para ela, too late, né, tarde demais. Então, isso não é porque eu ando nesse meio. O que acontece, Cláudio? Eu tive um privilégio muito grande de ter o sobrenome Bolsonaro, né? E esse sobrenome me permite uma certa, entre aspas, liberdade maior. Porque a atuação internacional, ela não traz votos. São os assuntos que eu mais gosto de comentar, geopolítica, igual quando eu vejo aí, Cláudio, você, o Degô, né, algumas outras pessoas falando, a Carol falando desse tema aí, da questão de terrorismo internacional, PCC, esse é o assunto que eu vibro, que eu gosto muito. Então, essa liberdade de poder circular pelo mundo e estar disposto, né, a gastar inclusive do próprio bolso para viajar, etc., e tendo ainda o carimbo Bolsonaro para ser recebido por autoridades internacionais, essa porta se abriu e eu aproveitei. Né? Então, poxa, consegui fazer o CIPEC, que é o maior encontro de conservadores do mundo, trouxe para o Brasil. Né? Sempre que eu tive a oportunidade, eu levava pessoas para se encontrar com as autoridades que eu conhecia. Quando teve a posse do presidente Milei, em dezembro de 2023, fomos com Jair Bolsonaro e um grupo grande de parlamentares lá, todo mundo pôde interagir com o Milei, trocar contatos com outros deputados argentinos, a ponto de ter recentemente uma delegação de senadores que foi para lá para tratar da causa dos presos, presos políticos do 8 de janeiro, que ainda estão detidos na Argentina, lamentavelmente. Então, sempre que eu pude, eu fui fazendo esse espírito de grupo e interagindo com o pessoal internacionalmente. Por quê? Porque o inteligente ele aprende com os outros. Então, eu não preciso aprender eu na própria pele a errar se eu puder, como beber na fonte de um governo Trump, de ver o que deu certo lá na Hungria com o Orbán, quando se trata em matéria de Jorge Soros, ou de ver as economias, né, que o Milei está colocando adiante para tirar uma Argentina que estava em frangalhos e começar a estar, daqui a pouquinho, vai estar até melhor do que o Brasil, talvez. Então é isso daí que eu fui me aproveitando. Algumas pessoas apelidaram de chanceler informal. Na época eu acho que tinha muita gente querendo botar ali uma intriga entre eu e o chanceler Ernesto Araújo. Né? Graças a Deus o Ernesto Araújo ele nunca mordeu essa isca, a gente sempre teve um bom relacionamento. Mas eu acho que essa atuação ela não tem como parar. Ela vai acabar continuando, porque é difícil para outro deputado conseguir, sem o nome Bolsonaro, ter essas articulações e ter essa entrada em outros países. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu aproveitar, já vou transferir para você, Júlia. Só quero, dentro desse contexto, eu tenho uma curiosidade pessoal de como se deu essa relação tua com o Paulo Figueiredo, que hoje é o teu grande parceiro aí nessas articulações. Uns 2 anos atrás, o Paulo Figueiredo, por morar aqui nos Estados Unidos e entender como é que a banda toca no território norte-americano, ele começou a me convidar para estar junto com ele em peregrinações pelo Congresso. E tem uma... Eu vou confessar aqui para vocês aqui uma cena que é engraçada e pode ser confirmada pelo deputado Mário Frias. Certa vez, quando a gente foi no gabinete de um parlamentar aqui, tinham mais uns 5, 6 parlamentares junto com a gente. Quando o deputado abriu a porta e nos viu na antessala, cada um educadamente foi se apresentando. Meu nome é deputado fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E acabou que eu fui o último. Eu falei, pô, prazer, deputado Eduardo Bolsonaro, como é que tá o senhor e tal? E aí ele, você eu conheço. Então o que ocorre? Mais uma vez, ter o sobrenome Bolsonaro, não ter nenhum envolvimento com corrupção, né, ter reduzido 1/3 os homicídios no Brasil, ter enfrentado o crime organizado, etc. Isso nos dá uma chancela e nos dá um reconhecimento internacional. Um monte de entrevistas em inglês, que no começo até o Caetano Veloso fazia chacota, o inglês do Eduardo Bolsonaro, e hoje está lá uma pessoa na Apex que sequer fala inglês, notoriamente contra a legislação da Apex, para poder assumir o cargo de presidente da Apex, né, o Viana. Mas isso daí tudo foi abrindo esse corpo e o Paulo Figueiredo viu essa oportunidade. Então o que acontece? Rolou ali uma complementação onde o Paulo Figueiredo, por ter o seu trabalho jornalístico independente, é uma pessoa que tem muitas fontes. É uma pessoa que confecciona excelentes relatórios.
E, por outro lado, eu, por ser uma pessoa humilde, por não estar, ele também, né, não estarmos aí disputando nenhuma vaidade, nenhum cargo político, nem nada, eu vou abrindo as portas. Então eu abro a porta, a pessoa me conhece, ela recebe, e a gente vai junto com o Paulo Figueiredo e a gente vai levando essas informações adiante. Então esse foi o caminho, foi uma peregrinação, tá, Cláudio? Eu me arrisco a dizer aqui que só em termos de Congresso Nacional foram, o Paulo Figueiredo falou isso outro dia, acho que foram cerca de 50 ou mais de 50 reuniões no total que ele acabou fazendo. Uma boa parte dessas eu estava junto. E a soberba dos nossos inimigos em achar que eu era o covardão, o fujão, ou até o bananinha, né? Moraes cita Eduardo Bolsonaro em jantar com autoridades, o bananinha, e fazem piadas sobre quem vai perder o visto primeiro. Tá aí. Essa foi a oportunidade que Deus nos deu de, enquanto eles estavam fazendo chacota com a gente, ir peregrinando a Casa Branca, o Congresso, né, os meios de imprensa dos Estados Unidos, para formar esse senso, essa consciência de que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos e, por último, vir a sanção. Então, é mais ou menos por aí que vai o meu trabalho junto com o Paulo Figueiredo. Maravilha. Júlia. Deputado, na linha da pergunta que o Cláudio fez sobre o senhor continuar a sua atuação como um diplomata, digamos assim, paralelo, o senhor pediu, né, fez um requerimento junto à presidência da Câmara dos Deputados para que possa continuar com o seu mandato. Então, retorne da licença e possa exercer o seu cargo aí dos Estados Unidos. O senhor sabe do prazo que a Câmara tem para dar o retorno sobre esse pleito e qual é a sua expectativa? Porque seria uma inovação, né? Mas até onde me consta não há exatamente um impedimento no regimento interno da Câmara. Ou seja, poderia ser liberado caso fosse a intenção ali. Pelas suas articulações, as suas conversas, o senhor vislumbra alguma possibilidade de ter esse pleito atendido? Olha, essa é uma decisão que cabe ao presidente da Câmara. Eu não sei dizer o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer, mas o que eu estou pleiteando ali é o seguinte, é o reconhecimento da minha situação de perseguido internacional. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim passar uma semana de carnaval com a minha família e retornar para o Brasil. Só que quando eu cheguei em solo americano, eu comecei a ver matérias da imprensa onde o líder do PT pedia ao PGR, né? Então, ele pedia ao PGR para apreender o meu passaporte, porque sabiam que o PL iria me indicar para ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, não queriam me dar a oportunidade de recorrer ao mundo inteiro sendo recebido como presidente da Credem e levar as verdades do Brasil, então queriam me deixar debaixo da coleira do STF. Inacreditavelmente, adivinhe quem é o relator desse processo, dessa investigação? Tcharam, Alexandre de Moraes, é o cara que julga tudo da minha família e tudo da direita. Então Alexandre de Moraes avocou para si, deu 5 dias para o PGR, e quando eles descobriram que eu estava aqui nos Estados Unidos, o PGR não se manifestava. O Janot, o Gonê, ele não se manifestava. Demorou 18 dias, então anunciei que não retornaria ao Brasil. 2 horas após o meu anúncio postado nas redes sociais, o Gonê disse, não vamos pegar o passaporte do Eduardo, porque a atividade dele é lícita, é diplomacia legislativa. Isso ocorre internacionalmente. E no mesmo dia o Moraes arquivou o processo. Por quê? Eles não queriam me dar o rótulo de perseguido político. E aí até colegas do PL falaram, Eduardo, agora você pode voltar para o Brasil. Eu dei uma risada e falei, amigão, você não sabe como é que a banda toca, não é possível. Então continue aqui nos Estados Unidos. 2 meses depois, o deputado Corey Mills, que eu e Felipe Barros nos encontramos uma semana antes, veio a perguntar ao secretário Rubio sobre as chances de sancionar Moraes. E o Rubio falou, sim, estamos estudando, há uma grande chance de sancionar Moraes. Isso foi em maio. E aí o meu inquérito, que havia sido arquivado, foi reaberto. E hoje em dia esse é o inquérito que pede 12 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mais ali acho que 8 anos por incitação a líder estrangeiro a invadir o Brasil ou atos de guerra, acredite se quiser, mas os outros crimes ali, obstrução de justiça, coação mediante processo, outros crimes menores. Então o que eu quero que o Hugo Mota faça? Eu quero que ele reconheça que esse não é o tratamento correto a ser dispensado a um parlamentar. Eu quero que ele defenda aquilo que foi dito durante a campanha dele para a presidência da Câmara, que é o que? De autonomia do Congresso, harmonia entre os poderes. O STF vai dizer, né, o que é, o que não é, lá na parte dos tribunais, do judiciário. Na Câmara, quem manda somos nós. Então eu estou dando uma chance ao presidente Hugo Mota para reconhecer a minha condição de perseguido, porque senão ele vai reconhecer que é natural
do dia para a noite, desarquivar um processo e acusar um cara que não tem qualquer tipo de indício, acusá-lo, o deputado, de abolição violenta do escravo democrático de direito, e permita que eu exerça o meu mandato, porque isso já pode acontecer. Já pode acontecer. Eu comecei a fazer quinta-feira agora, primeira mão aqui para o Cláudio Dantas, quinta-feira agora. Comecei a registrar presença quinta-feira virtualmente através do Infoleg aqui, o aplicativo da Câmara no meu celular. Por que eu não poderia, então, votar igual fazia-se na pandemia? Por que tem que colocar dentro do Congresso a perseguição que o Moraes faz no Judiciário? Então o Hugo Mota é que vai decidir se ele vai compactuar com esse regime ou se ele vai se colocar como oposição. O que ele vai fazer eu não sei. Eu só estou pleiteando a ele, querendo esgotar todas as formas possíveis para eu exercer meu mandato, porque eu quero exercer meu mandato. Eu não estou aqui a passeio. E mesmo sem salário, tá? Mesmo sem salário, porque as minhas contas da minha esposa estão bloqueadas, o que é um absurdo também. Eu gostei de saber isso, inclusive é uma notícia, né? É uma notícia aqui relevante. Você está agora, você antes não estava, agora que você começou a fazer esse registro no remoto, como se você estivesse participando remotamente. É porque quinta-feira, Cláudio, a tradição do Congresso é votar as matérias que não têm... São matérias de consenso entre os líderes. Então, normalmente é um acordo que não tem muita relevância, é uma matéria que não vai dar discussão. Então, os líderes eles fazem esse acordo, todos os deputados eles marcam presença, mas não necessariamente ficam fisicamente no plenário do Congresso. Os grandes debates ocorrem terça e quarta, principalmente nas comissões, né? Então isso daí é uma praxe do Congresso brasileiro, isso ocorre sempre, né? Sempre ocorreu. E depois da inovação da pandemia, né, você pode fazer esse registro de maneira eletrônica. Antigamente, o que ocorreu? O parlamentar ele tinha que ir até o Congresso Nacional, colocar o seu dedo lá no plenário, porque o registro se dá através da digital, e depois ele pegava o voo para retornar para o seu estado. Inclusive, quem acha que o deputado descansa, né, quinta e sexta, está equivocado. A esmagadora maioria vai trabalhar, vai rodar interior, vai falar com as suas bases e etc. Deixa eu só aprofundar um pouquinho para entender. Você está marcando isso, a tua licença já expirou? Você está agora, então, fazendo... Você pretende participar de votações remotamente? É possível fazer isso? Como é que se daria? Né? Por exemplo, a gente está aqui com várias votações importantes no Congresso. Você poderá participar dessas votações? Você tenderá a participar? Como é que está isso? As de quinta-feira, sim, Cláudio. As de quinta-feira, sim. Levam ali o meu voto. Interessante. Sobre essa pressão, né, necessária, essa articulação para o Mota reconhecer essa tua condição de perseguido político, permitir que você possa exercer o seu mandato no exterior, você está tendo apoio da base bolsonarista? Eu acompanhei a tua audiência lá na Comissão de Segurança Pública na semana passada, né? E eu vi ali muitos parlamentares, todos, né, saudosos de você, te elogiando, te parabenizando, e todos saudosos aí da tua presença. Sou um cara querido, Cláudio, sou um cara bacana. Então, e aí, só que para além dos cumprimentos, né, e das homenagens, você percebe esses parlamentos, seus colegas aí de parlamento, atuando em benefício dessa decisão do Mota, e a gente percebe, né, que, por exemplo, o Valdemar Costa Neto, ele, desde quando você foi para... Até desde antes, né? Ele não tem colocado o partido, a estrutura partidária para te apoiar aí nos Estados Unidos. A gente até comentou sobre isso naquela tua entrevista lá atrás, né? E isso está cada vez mais evidente. Houve alguma mudança nesse sentido? Você viu aí o Valdemar articulando? Eu vi alguma notícia na imprensa sobre isso, mas eu queria saber a tua percepção. E em relação à base? Não, entre a base, né, entre os colegas ali de Congresso, o apoio é maciço. Muitas das vezes existe, Cláudio, um certo até receio de expressar apoio público, etc. e tal, e não é necessário, porque não é isso que vai fazer virar o jogo e ser aprovada a anistia. Então, do ponto de vista estratégico, é até, digamos assim, né, até ok. Né, não precisa ficar toda hora publicamente falando que está apoiando Eduardo Magninski, etc., que ele pode entrar no alvo ali do Alexandre de Moraes. E a gente precisa, nesse momento, de ter votos dentro do Congresso, né, para a aprovação da anistia. E esse apoio,
ele é maciço. Você viu, por exemplo, naquela ocupação que teve na mesa da Câmara dos Deputados, isso mostra que os deputados estão também no mesmo espírito aqui, as últimas consequências para poder fazer valer o nosso mandato. Né? De nada adianta você ser deputado federal se passa meio ano, o maior partido da casa, que é o PL, não consegue botar uma pauta para votação, porque o PL está, conforme disse o líder Sócio, né, a pauta exclusiva, não é nem prioritária, a pauta única do PL é a anistia. E é o maior partido da casa. Eu acho que faz jus numa democracia você ouvir o maior partido da casa. Então é contra isso daí que a gente está... Contra isso não, a favor disso daí que a gente está lutando. E como o presidente Hugo Mota não estava pautando, o PL resolveu fazer aquela ocupação da mesa, que não foi a primeira vez, já foi anteriormente ocupado mesa do Senado, etc. As imagens circularam na internet quando quiseram dizer que nós éramos radicais. Então, eu acho que os parlamentares, os deputados, né, eles estão de parabéns. Eu acho que eles são essenciais nesse momento. Eu estou vendo muita gente, mesmo tendo o risco de tomar na cabeça aí o cajado do Moraes, né? Nada democrático, mas que estão aí realmente para o tudo ou nada. E é admirável, porque eles estão vivendo no Brasil. Eu, bem ou mal, estou aqui fora. Tem um monte de inquérito rolando aí, né? Eu não tomei nenhuma ciência de nada, tá? Não chegou aqui nenhum US Marshals com carta rogatória, não chegou nenhuma intimação, nenhuma citação, absolutamente nada para mim, mas eu sei através da imprensa, né? Então eu acho que... Outro dia eu estava até nessa mesma comissão, eu fiz um recorte que eu coloquei nas minhas redes sociais dizendo, olha, vocês têm que dar um parabéns aí para o seu deputado, porque deputado é muito cobrado. Agora, os deputados que estão colocando a cara a tapa e fazendo isso tudo, eles correm risco de amanhã ou estarem na cadeia ou virarem meus vizinhos aqui. Então é de se elogiar. Na hora de criticar, a gente critica, mas na hora de elogiar, a gente elogia também. Então, dentro da Câmara, eu tenho muito suporte, pode ter certeza, Cláudio. Finalizo dizendo o seguinte, não é só na Câmara, não. Aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar que eu vá, eu nunca tomei nenhuma vaia, eu nunca tomei um puxão de orelha, eu nunca passou um esquerdista maluco na minha frente. É sempre pessoas vindo apoiar, dizendo, poxa, vocês são a nossa última esperança, não voltem atrás, por favor, sigam adiante, é isso aí, se for para sancionar, sancione mais gente, o Brasil está um problema, enfim. Então as mensagens de apoio são muitas, isso nos estimula e vai seguir adiante. E o Valdemar? O Valdemar, ele na verdade, ele terceirizou para o Jair Bolsonaro. Né? O Jair Bolsonaro falou que não, pode deixar que do Eduardo cuido eu, etc. Mas eu lembro ao partido por vezes que eu sou um deputado de terceiro mandato, né? Eu sou o deputado mais votado de toda a história do Brasil. Eu sou o deputado que ia de novo presidir uma das comissões mais importantes do parlamento, que é a CREDEM. Eu sou o cara que vai na Argentina, modéstia à parte, mas, poxa, eu falo às vezes até no WhatsApp aqui com gente que é presidente da República, que é primeiro-ministro. Não tem que passar tudo pelo Jair Bolsonaro. Né? Ainda mais nesse momento que ele está em prisão domiciliar. Quem é que vai dizer que ele falou, que ele não falou, se nem ele próprio pode dizer o que é verdade ou o que é mentira? Por outro lado, eu também sei que o Valdemar fica numa situação difícil, porque o Alexandre de Moraes pode perfeitamente, né, querer congelar todos os ativos do partido, caso o partido me dê algum suporte. Mas aí você vai pensar, para que serve o partido então se vai rezar a cartilha do Moraes? Se for rezar a cartilha do Moraes, a gente vai sucumbir. Vai virar um partido de centro, né, na melhor das hipóteses. Então é um dilema complicado. Né, eu prefiro voltar aqui para tentar resolver mais alguma coisa com o PL internamente. Como eu disse anteriormente, não queria sair do PL, mas existem muitas conjecturas sendo formadas, enfim, que podem me fazer sair do PL. E eu tenho que estar preparado para qualquer tipo de ação. Então vamos ver como é que a banda toca, mas eu prefiro tratar isso aí mais internamente. Vamos lá, Cláudio. Eu já vou aproveitar, pegar aqui como gancho, porque quando eu assisti essa audiência lá na Comissão de Segurança que você participou, eu presenciei, testemunhei esses parlamentares, seus colegas, te elogiando muito, mas todos eles no final da fala assim, estamos com Jair Bolsonaro 2026, Jair Bolsonaro 2026. Ninguém falou Eduardo Bolsonaro 2026. E assim, a gente está vendo, né, essa pancadaria aí, tua, contra o Tarcísio, etc. e tal. Você acha que já é reconhecido como uma liderança capaz de suceder teu pai? Pelo respaldo popular que eu tenho, eu acredito que sim. Qual é a tecla que eu tenho batido, Cláudio? Primeiro, os deputados estão certos. É Jair Bolsonaro 2026. Né? Eu também faço parte desse coro.
A minha ideia não é sair candidato a presidente ano que vem. Eu só o farei em caso de necessidade. Porque se o Brasil tiver uma democracia normal, o líder das pesquisas participará da eleição, né, e vai ser julgado pelos eleitores do Brasil. Eu acho que isso daí é o que deveria ocorrer. Mas, voltando aqui à sua pergunta, eu acho que existe respaldo. E o que acontece? Na impossibilidade de Jair Bolsonaro, eu quero levar adiante essa voz da direita. A gente já tem a chancela do sobrenome Bolsonaro, a gente já tem experiência dentro do parlamento, a gente tem experiência internacional. Eu acho que dá para você fazer isso. Quando a gente fala com relação não só ao Tarcísio, mas ao Caiado, ao Ratinho, que são pessoas mais do centro, centro-direita, ou às vezes mais até para o centro, um pouquinho para a esquerda, quando a gente fala desses outros candidatos, eu não vejo qual é o prejuízo para o eleitor se ele tiver essas pessoas todas concorrendo. Deixa o eleitor decidir. Né? Eu falo o seguinte, eu quero ser a pessoa que levante essa voz, não é nem mais à direita, porque para mim não é direita e esquerda, é o certo e o errado. Eu não quero estar meio certo ou meio errado. Eu quero estar 100% certo. Por exemplo, eu falei na entrevista para o Metrópolis lá, o Tarcísio, ele tem pessoas no seu primeiro escalão, em secretarias, que são pessoas ligadas ao PSOL, pessoas ligadas ao PT. Né? Eu quero ser aquele representante que vai levar, né, caso seja presidente um dia, talvez futuramente até, mas levar ministros mais identificados com aquilo que a gente acha que é o certo. O certo não é ideologia de gênero. O certo não é financiar movimento ideológico sexualizado, né, LGBTQIA+, seja lá o que for. Isso não é o certo. O certo é usar o dinheiro para a segurança pública, para a educação, para a saúde, né, não para essas outras pautas. Então, nós acabamos por representar um rompimento com o establishment. E esse discurso, obviamente, né, os poderosos do Brasil querem colocar para baixo, porque muitos enxergam como um risco para eles. Enquanto outros acreditam que há um diálogo, um espaço para você conversar e tentar progredir, né, aos poucos, na minha opinião, a gente tentou fazer isso no passado e não deu certo. Se conversas com Alexandre de Moraes dessem certo, a cartinha do Temer tinha sepultado todos os inquéritos. E a gente viu que isso daí não aconteceu. Então essa é a voz que eu quero representar. Agora, nesse sentido, né, me parece muito claro que você tem uma guerra cultural a ser travada, né, você trava essa guerra cultural e outras lideranças, como o próprio Tarcísio, não. Eu já comentei aqui outras vezes, o Tarcísio tem feito aí uma gestão importante, mas quando você menciona essa coisa do diálogo, né, com... ou de abrir o governo para outras forças mais ao centro, etc. A gestão do teu pai, ela também fez isso, ela abriu o governo para forças mais ao centro. O próprio Ciro Nogueira era o chefe da Casa Civil. Você acha que o teu pai hoje está mais para Tarcísio do que para Eduardo? Não, a questão não é essa, né? O Bolsonaro falou, teve uma entrevista dele para o Pânico, inclusive eu estava ao lado dele, sem barba ainda, em 2017, em que perguntam para ele mais ou menos essa mesma pergunta, Cláudio. E aí ele responde, olha, eu vou governar com o Congresso que tiver por aí. Eu não pretendo ser um ditador, né, futuramente, não estou falando em 2026, estou falando mais para frente, né, caso venha a ter poderes de presidente, etc. Mas eu acho que a gente tem que... Enquanto a gente está nos nossos mandatos, a gente vai mostrando um pouquinho do nosso perfil. E o perfil do Tarcísio realmente não é um perfil desse, né, de combate ao establishment. Tanto que, por exemplo, a Laís Vita, secretária de comunicação do Tarcísio, ela fez doações para o PSOL. Até pouco tempo atrás ela era casada com um marido que trabalhou para o Marcelo Freixo. Eu pergunto ao meu eleitor, vocês imaginam chegar, né, a ser a presidente, eu vou nomear uma pessoa do padrão Marcelo Freixo para o Ministério do Turismo. As pessoas falam, Eduardo, você é louco, cara. O PSOL é o partido que deu a facada no teu pai. Você vai dar emprego para esses caras? Eu falei, claro que não. Porque eu não acredito na violência como meio político. E esse tipo de conduta vai alimentando a esquerda. Você acaba que você não combate a esquerda. E a esquerda é o que há de pior no mundo. É o que eu falei aqui do Lula, é o cara que fala para as Farc virar um partido político, é um cara que não quer colocar o crime organizado como terrorista. Então é isso daí que eu não quero, é que eu quero lutar contra. Então é isso que eu pretendo levar adiante e falar, ó, isso daqui vamos dizer assim, é o pessoal mais à direita, é o pessoal mais conservador. Não é, e veja bem, Cláudio, eu não estou criticando aqui o Tarcísio. O Tarcísio tem um excelente caráter,
é uma pessoa que é honesta, nunca fiquei nem sabendo de nenhum envolvimento de corrupção nem nada. É um bom gestor? É um bom gestor, mas faz política de uma maneira diferente. Eu acho que a nossa base espera outra coisa quando vota em nós. Agora, eu não sou dono da verdade. O ideal é o quê? É botar no pleito e ver ali o que o eleitor vai querer decidir, né? O que ele vai querer votar. Deixa eu trazer um último aspecto aqui, Carol, antes de transferir para você e para a Júlia, porque esse assunto ele é bem complexo, né? Ele envolve uma série de questões. Então, eu vou fazer aqui uma projeção, vamos dizer que você seja o candidato à presidência e que a situação atual mude, você esteja habilitado a ser o candidato à presidência em 2026 e o Tarcísio seja o governador de São Paulo como é. Você vai precisar do Tarcísio para te apoiar. Você acha que essas críticas públicas elas não prejudicam essa relação e não podem acabar minando talvez um apoio necessário a você em São Paulo, que é o principal colégio eleitoral do Brasil? Não, acho que o eleitor ele tem que votar com convicção, né? E na política é normal, às vezes, você ter até troca de farpas, coisa que não aconteceu entre eu e Tarcísio, tá? É até normal você ter um clima mais acalorado. Então eu não vejo isso daí como prejudicial. E outra coisa, eu acredito que o Tarcísio se elegeu graças ao Bolsonaro. Acho que ele também acredita nisso, deve ter algum discurso dele nesse sentido. Porque se você for pegar, o mesmo percentual de votação do Tarcísio é o mesmo percentual de votação do Bolsonaro lá em São Paulo. O Bolsonaro é levemente à frente, né, um pouquinho à frente do Tarcísio. E se as pessoas ainda falarem, mas o Tarcísio tem o mérito dele? Perfeito, tem o mérito dele. Então vamos voltar para o astronauta Marcos Pontes. Quem é que antes da eleição acreditava na eleição do astronauta Marcos Pontes competindo contra os grandes tubarões de São Paulo? Né, pessoas que já são calejadas da política, que já foram secretários, etc. Então isso daí mostrou que existe uma força à direita que só pode ser combatida no tapetão. Querem fazer, né, querem tirar o Bolsonaro de jogo para fazer o que sempre fizeram, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, todo mundo sempre votou no PSDB porque não tinha ninguém mais à direita. A partir do momento que surgiu alguém mais à direita, elas votaram nessa pessoa. Repara, Cláudio, quando o Bolsonaro saiu candidato em 2018 contra o Geraldo Alckmin, o Bolsonaro deu uma lavada no Alckmin em São Paulo, que é o estado que há décadas o PSDB dominava, que todo mundo falava que era a máquina mais forte de São Paulo do PSDB. E surgiu um cara com internet e discurso e conseguiu levar. Então, eu não me preocupo muito, porque eu acho que não vai ser a qualquer tipo de embate, o que é saudável de uma democracia, com o Tarcísio ou com quem quer que seja, que vai me fazer retirar votos numa eventual candidatura para presidente. Mas você acha que o Tarcísio é um player importante para isso? Ou não precisa do Tarcísio? Os votos bolsonaristas são suficientes para uma eleição em São Paulo? O que você está me dizendo agora? Eu acho que o Tarcísio é um player importante. Né? E outra coisa, eu nunca vou querer o PT retornando ao poder ali em São Paulo. Então, pode ser possível futuramente. Futuramente pode até ocorrer uma eleição onde a gente suba no mesmo palanque. O que eu estou falando é o seguinte, a gente não está entrando aqui se engalfinhando de morte, né, onde eu vou fechar completamente as portas para o Tarcísio e vice-versa. Eu estou falando que é natural de uma democracia você ter... E veja bem, eu não ataquei o Tarcísio, eu não falei nada da honra dele, eu não falei nada de nenhuma conduta dele, eu só citei aqui os secretariados. E aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz no Metrópolis, qual é o secretário bolsonarista que tem dentro do governo dele? Então eu quero ter uma representação maior de direita e eu quero ser essa voz. Quem sabe futuramente até no mesmo palanque do Tarcísio. Perfeito. Carol. Deputado, recentemente a gente teve aqui no programa o head da Futura, né, das pesquisas, que falou que o PL não havia colocado seu nome. Você até fez um post ali criticando o programa, não culpe o mensageiro, mas qual que é Instituto Paraná Pesquisa. Paraná Pesquisa. Futura, né? Desculpa. Você citou Futura, é o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa. Isso. E, enfim, ele falou que o PL que tinha indicado que não colocaria o seu nome. Hoje existe, então, esse apoio do PL, a candidatura do Tarcísio, não existe apoio algum, o PL vem insistindo, claro, todos nós, eu inclusive, insistimos que Jair Bolsonaro tem que estar na urna, esse circo que a gente está vivendo no STF tem que ser decidido pelo eleitor e não por esse teatro, mas qual que é a sua atenção dentro do PL? É isso a sua briga com o Valdemar? Qual que é a atenção desse assunto?
O PL, ao que parece, quer direcionar uma candidatura, né, para o Tarcísio ou para alguma outra pessoa que não sejam os filhos do Bolsonaro. Então, na minha visão, isso daí é o quê? É um atropelo da opinião pública. Quem perde, quem é que ganha com o meu nome? Não é só meu nome, não. É o do Flávio Bolsonaro também. Aí você vai ver, não, mas o nome da Michelle está lá. A Michelle, ela não tem cargo público, né? A Michelle, ela está fazendo um trabalho excepcional, roda o país inteiro, trabalha pra caramba, né? Não parou, a mesma pegada que ela tinha lá atrás com relação a das doenças raras, os programas que ela tinha, né? No tempo que a gente tinha verdadeiramente uma primeira-dama, né? Que não estava preocupada em importar da China estratégias para censurar, mas ela, né, com todo respeito, ela nunca se abriu para o público politicamente com um mandato. Então, querem tirar eu, querem tirar o Flávio, é o que eu falo, querem tirar qualquer pessoa que tenha uma identificação maior com esse discurso anti-establishment ou com um discurso que vá adiante com as bandeiras do Bolsonaro. Querem enterrar o movimento do Bolsonaro. Esse é o jogo do Alexandre de Moraes. E eu quero estar contra isso daí. Se eu tiver suporte do PL, muito bom, excelente. Se não, eu não tenho outra saída. Eu vou fazer o quê? Ou eu vou me enterrar politicamente, permitir que os outros destruam o movimento bolsonarista, ou eu vou ter que migrar para outro partido. Então é por isso que me causa estranheza. O PL deveria ser o primeiro a querer colocar numa rela de uma situação dessa, onde Bolsonaro não concorra, a colocar o Eduardo e colocar o Flávio Bolsonaro. Então o Murilo Hidalgo acabou aí tomando umas pancadas, né? Eu vejo injustamente, porque ele é cumpridor de missão, né? Passaram para ele, faz uma pesquisa presidencial, esses daqui são os nomes, ele foi lá e cumpriu o trabalho dele. Agora, causa estranheza que o PL não faça isso. Aí vão falar, mas aí o Bolsonaro pediu para não colocar o seu nome. Olha, eu não recebi essa informação, né? Então eu fico naquela. Eu não vou aceitar enterrarem, né, décadas de trabalho e uma oportunidade única dessa. Eu vou para o sacrifício. Você será candidato. Se o PL não te der essa vaga, você vai ser candidato por um outro partido político. Se o Jair Bolsonaro não concorrer, eu vou ter que procurar um outro partido e sair candidato. Porque, Carol, entenda o seguinte, mesmo que seja derrotado, existe vitória na derrota. Vamos supor que eu fique em terceiro ou segundo lugar, qualquer coisa do tipo. Uma eleição de 2030 vai chegar lá e até lá eu vou ser o cara que foi o segundo colocado na última eleição, vou ser o cara que foi o terceiro colocado, eu vou ser o cara que vai dizer, olha, mesmo sem partido, mesmo sem apoio, mesmo sem, enfim, um monte de coisa, sem estrutura, conseguimos lograr X% numa campanha presidencial. Isso daí no imaginário das pessoas vai começar a entrar como, pô, calma aí, cara, dá para esse cara ganhar na próxima. Não, calma aí, vamos abrir o microfone dessa importante imprensa aqui, né, porque ele continua no jogo, não é um cara irrelevante, né, não é um Amoedo ali que presidiu o Novo e agora sabe, sei lá, o que está fazendo da vida. Não, esse cara está ali ainda. E eu tenho muito chão para queimar, estou com 41 anos. Se a gente imaginar aí que se chegar aí a 80 anos de idade, que é a idade do Lula, a idade do Biden, etc., estiver nativa ainda, eu tenho mais 10 eleições presidenciais pelo menos pela frente. Então eu acho que vale a pena, eu acho que tem que ter um espaço para esse discurso mais à direita, e eu acho que eu estou apto a representar essa voz. Júlia, eu vou transferir para você. Pergunta, porque eu tenho uma perguntinha casada com essa tua resposta, Eduardo, mas eu já perguntei muito aqui. Júlia, por favor. Deputado, eu fiquei curiosa aqui... Sem mansplain, né? Sem mansplain. Fiquei curiosa aqui conjecturando sobre o possível partido, porque se o senhor sair do PL, quase todos os outros são de centro-esquerda, sobraria talvez o Republicanos e hoje o partido mais à direita do Brasil, que é o Novo, né, que é o que mais vota contra o PT, é o Partido Novo, estatisticamente falando, eu estou falando isso um dado objetivo. Então, republicanos possivelmente não haveria possibilidade, porque Tarcísio está hoje dentro dele, se Tarcísio for PL, será por meio de um acordo com republicanos, que com certeza fecharia a porta para o senhor. Então, pelo que eu estou entendendo, hoje o senhor está muito à disposição de concorrer para presidente da República, de qualquer maneira, e nesse caso teria apenas um partido que seria o Novo, é isso? Ou tem um outro aí? Não, tem partidos nanicos, tem partidos que não têm representação dentro do Congresso Nacional. Isso daí primeiro tem que esperar a primeira água debaixo da ponte rolar para depois ver essa questão, né? Mas qualquer partido pequeno. Bolsonaro, em 2018, foi para o PSL, né? Acho que tinha 11 segundos de televisão. Então,
quem sabe um partido nanico desses daí não me abrigaria, mas isso daí também tem muita conversa, muita tratativa. Eu acho que a gente não vai chegar a esse ponto, tá? Eu sou muito esperançoso de que a gente consiga aprovar a anistia, fazer justiça não só com o presidente Jair Bolsonaro, mas também com as pessoas envolvidas no 8 de janeiro, e mesmo os não envolvidos no 8 de janeiro, como, por exemplo, o caso do Daniel Silveira, do jornalista Alan dos Santos e outros. E a gente não precisa se antecipar para ver essa questão partidária. Mais uma vez, o meu desejo não é sair do PL. O meu desejo é que o PL, né, se consolide como um partido verdadeiramente conservador, de direita e, por que não dizer, bolsonarista. Porque são as bandeiras levantadas pelo Jair Bolsonaro. Mas a conjectura futura, vamos ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. E ainda aproveitando, deputado, sobre a sua intenção de disputar para presidente da República, ao mesmo tempo nós temos pesquisas que apontam o senhor como o favorito para o Senado, para uma das vagas do Senado no estado de São Paulo. Se sair a disputa, está praticamente eleito, pelo menos dentro do cenário de hoje. O seu pai, o presidente Bolsonaro, sempre reforça a necessidade de a direita brasileira buscar uma maioria no Senado. Por isso, inclusive, uma série de tratativas estão sendo feitas para posicionar os membros, né, da família Bolsonaro em diferentes estados para que a maioria seja alcançada. Nesse sentido, o senhor não acha mais interessante ir para uma eleição que praticamente está na mão, que é a de Senado, do que realmente insistir numa candidatura à presidência da República e possivelmente fazendo um confronto e rachando a direita bolsonarista? Excelente pergunta. Né? Primeiro, eu não faço cálculo político. Né? O Senado é importantíssimo. Eu costumo até dizer que tão importante quanto para presidente, ou até mais, em 2026 vai ser a eleição para Senado. Né? De maneira nenhuma eu vejo rachando a direita. Eu estou levantando as minhas bandeiras. Eu estou falando, olha, se porventura, no futuro, Bolsonaro não puder concorrer e o cenário me levar a uma candidatura presidencial, não contem comigo para nomear ministros ligados ao PSOL e ao PT. Eu não estou rachando a direita. Eu só estou pontuando aquilo que eu sou diferente de outros candidatos. Se os outros candidatos são percebidos como direita, eu não percebo. Né? Enfim, então esse é o primeiro ponto. E eu estou preocupado em fazer o que é certo. Né? Eu estou preocupado em colocar adiante as nossas bandeiras. É para falar que, olha, o seu filho quando vai para a escola, ele não tem que aprender sobre sexo. Né? A criança não tem que tratar sobre isso. A gente tem que ter aqui no país menos burocracia, mais liberdade econômica. Outro dia eu estava fazendo um vídeo, eu falei, olha, eu vi, acho que foi a Zoe Martinez, vereadora de São Paulo, postando um vídeo de um cubano indo ao mercado. E o cubano maravilhado, porque ele podia pegar quantas bananas, quantas melancias, quanto de biscoito ele quisesse. Aí o brasileiro fica, caramba, olha só, cara, o cubano no mercado brasileiro fica maravilhado. Quando o brasileiro vem aqui nos Estados Unidos, que ele entra numa loja aqui, numa Walgreens, numa CVS, ou quando ele vê o valor dos carros aqui, que tem 1 zilhão de marcas, ele também fica maravilhado. Por quê? Porque tem liberdade econômica aqui nos Estados Unidos que não tem no Brasil. Então esse é o Brasil que eu quero. Eu quero levar adiante essas bandeiras todas. Isso daí de maneira nenhuma é desunir a direita. É que existe um ponto saudável na democracia, que é esse debate de ideias. E é por isso que eu digo, a polarização ela é saudável. Muita gente critica, tem que atravessar essa polarização, direita e esquerda. Não! Fica bem claro aos olhos de quem quer perceber que existem 2 caminhos. Esse daqui vai te levar para a Venezuela, esse daqui vai te levar para os Estados Unidos. Qual você quer? Se você quiser ser enganado, né, pelos encantadores aí de eleitores mais ignorantes, você vai por aqui. Se você quiser um padrão de vida melhor, você vai por aqui. Então é isso daí basicamente que eu desejo. A gente não tem que ficar fazendo cálculo político para tudo. Se você ficar só preocupado com o voto, né, você acaba se tornando refém de outras coisas. Eu não vou usar aqui uma frase famosa do Jair Bolsonaro, mas o Jair Bolsonaro, quando é que ele virou presidente? Quando ele começou a não se importar com o voto. Se ele se importasse com o voto, ele nunca daria aqueles discursos na Câmara que permitiram colocar nele o rótulo de racista, sexista, misógino, xenófobo, mas que no final do dia o brasileiro comum se identificava com ele. E isso que levou Bolsonaro a ser eleito. Eu só estou trilhando o mesmo caminho. Mas, Eduardo, o que você está falando se contrapõe um pouco com a imagem pública do teu discurso. Inclusive, quando você coloca o teu nome para uma eventual corrida presidencial, com teu pai ainda, vamos dizer assim, vivo, né? Isso cria uma percepção de que você está querendo ocupar também
está querendo ocupar esse espaço do teu pai, que quer herdar esses votos, né? De fato, assim, nós temos Tarcísio e tantas outras lideranças políticas que foram eleitas pelo sobrenome. Você, no teu relato, inclusive, da tua atuação internacional e até da tua votação, você também foi eleito também em função do sobrenome cunhado pelo teu pai na política. Teu pai é, de fato, um fenômeno eleitoral e todo mundo quer, vamos dizer assim, quer poder, vamos dizer assim, se utilizar desse capital político, né? Desde o Valdemar, quando abre o PL para que seu pai entre no partido, já que o bolsonarismo não conseguiu estruturar um partido próprio. Então, o Valdemar, como um político profissional, ele enxergou esse potencial para poder ampliar a bancada na Câmara, no Senado, mas me parece que o Valdemar não trava a guerra cultural que você trava, por exemplo, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco melhor, se você, talvez até refletindo sobre essa atuação, você não está se colocando de forma antecipada nessa disputa pelo lugar, pelos votos do teu pai. Muito bom, Cláudio. Primeiro, o que está acontecendo? Essa questão toda de presidenciável 2026, ela está vindo à tona. Por quê? Porque estão utilizando o julgamento de Bolsonaro para pressioná-lo a fazer um acordo político. Eu acho que não dá mais para esconder esse tipo de situação, né? Eu consigo enxergar perfeitamente, né, matérias da imprensa, etc., que é o meio pelo qual diversos líderes políticos se manifestam para tentar colocar Bolsonaro apoiando alguém para a eleição do ano que vem. Nesse sentido, quando eu falo da minha candidatura, qual o recado que eu estou passando, Cláudio? Eu estou falando o seguinte: não haverá conforto. Se vocês acham que vão enterrar o movimento bolsonarista colocando Bolsonaro na cadeia, vocês estão enganados. Tem eu, tem o Flávio, tem o Renan, tem a Laurinha aí no futuro, né? Tem muita gente para vir para levantar as mesmas bandeiras. Eu até utilizei um tweet recente onde eu citei o Rui Costa Pimenta, que não dá para dizer, né, que é uma pessoa ligada à extrema-direita. Muito pelo contrário, né? Está lá no outro espectro político. E o Rui Costa Pimenta disse: olha, se vocês acham que vocês vão acabar com as ideias, com o movimento, colocando o seu líder na cadeia, pensem duas vezes. E aí ele citou um exemplo radical. Ele falou: olha o Mandela, por exemplo. Nelson Mandela ficou 28 anos preso. Quando saiu da cadeia, virou presidente. Então, o recado que eu quero dar é que não haverá conforto para essas pessoas que querem atropelar a democracia, atropelar a vontade popular e repetir aquilo que sempre ocorreu em décadas de São Paulo do PSDB, que é o quê? Limar os líderes da direita e aí oferecer gente até de centro-esquerda no cardápio como sendo de direita, para você poder votar. E ainda que você saiba a realidade de que aquela pessoa não é, né, a representante dos seus valores, você vai acabar votando nela porque não tem ninguém mais próximo dessa direita mais conservadora. Que isso sempre aconteceu em São Paulo. Então, esse é o recado, né, Cláudia? A sua pergunta ela é muito boa, em que pese poder ocorrer essa aparente contradição no meu discurso, eu estou deixando bem claro aqui. O meu candidato é Jair Messias Bolsonaro. Se nós conseguirmos resgatar a nossa democracia e a harmonia entre os poderes, eu tenho certeza que ele estará nas urnas. Ele sequer vai para a cadeia. E esse é o trabalho que eu quero fazer, né? Os bombardeiros aqui, o B2 aqui, que o Paulo Figueiredo fala, né, que eu e ele nós somos, é para limpar o terreno para que no campo, em campo de batalha, vá lá a infantaria no Congresso e aprove a anistia, mesmo contra gosto do Alexandre de Moraes, e por aí a gente começa a retornar, né, a ter a independência do Congresso, a colocar o judiciário dentro do seu quadrado para fazer os seus julgamentos, e não a todo momento ficar interferindo nas pautas da Câmara.